Oi, pessoal, Thaís Lima falando aqui. Esse canal aqui tá um pouco paradinho, né? Vim trazer algumas atualizações para vocês, né? Tive uma bebê recentemente, né? Uma bebezinha, tava gestante, tudinho certinho, graças a Deus. E o objetivo desse vídeo hoje é falar sobre o relato de parto, né? Muitas coisas aconteceram nessa gestação e eu gostaria de trazer para vocês, né, o que aconteceu comigo. Falando primeiramente, esse vídeo eu vou falar sobre esse meu segundo parto e eu vou postar outro vídeo falando sobre o meu primeiro parto, tá? Então, sobre esse segundo parto, foi o seguinte: a minha bebê, fiz o acompanhamento todo pré-natal com minha bebê. E eu tive nessa gestação problemas com ansiedade, muito estresse, muitas situações que comprometeram, né, aquela gestação mais tranquila. E isso tudo acarretou que acabou afetando a minha bebê. E na minha gestação passada eu tive pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia. E nessa eu tive um tratamento para prevenir a pré-eclâmpsia. E aí, nesse tratamento, eu tive que tomar carbonato de carbonato de cálcio e alguns outros nutrientes que eu precisei tomar para fortalecer a bebê e tudo, né? Mas o principal para evitar a pré-eclâmpsia nessa gestação foi o carbonato de cálcio. E aí, conforme foi passando os meses, a minha filha, a bebezinha, começou a perder peso, na verdade não ganhar peso. A gestação estava evoluindo e ela não estava ganhando peso. E aí os médicos diziam que era uma gestação de risco por conta disso. E ela era uma bebê classificada como bebê PIG, porque existe uma porcentagem que é calculado o tamanho do bebê, os pesos do bebê. E a minha bebê estava numa população pequena, abaixo da maior do que são a maioria dos bebês, ela estava abaixo disso. E quando o bebê está abaixo de 10%, que é 10% de todos os bebês do Brasil, eu acredito que seja do Brasil esse cálculo, eles tornam bebê PIG. E a minha bebê, ela estava com 5% nessa tabela de 10%. Ela estava entre 5% dos bebês do Brasil. E aí foi abaixando para 3% e tudo. E os médicos diziam que não era por conta de mim, era por conta mesmo da placenta que não estava passando alimentação para minha bebê. E toda semana eu tinha que fazer uma ultrassom específica para a minha situação, toda semana. E olha, investimento alto, viu, em ultrassom, porque não tinha na rede pública, então eu tinha que estar fazendo esse acompanhamento. E aí, que aconteceu um milagre. Foi aí que aconteceu um milagre. Eu sou cristã e creio muito que Deus pode fazer milagres. E quando eu já estava com 37 semanas, que os médicos diziam que eles iam tirar minha bebê prematura porque ela não estava ganhando peso. Para vocês terem ideia, ela estava em torno de uns... ela tinha 37 semanas, ela estava com 1,9 kg e com um peso assim, de uns 30 centímetros, eu acredito. E eu não lembro bem exatamente os centímetros que ela estava, eu só sei que ela estava bem abaixo do esperado para ela naquela idade da gestação. E aí começou a chover aqui, então se comprometeu o vídeo aí, gente, eu peço desculpas. E aí eu fiz uma campanha de oração com a pastora que é muito abençoada aqui da minha cidade, minha tia também, que é cristã e é pastora. E nós fizemos uma campanha de 3 dias de oração. Nós cantávamos o hino de sangue, líamos uma passagem da Bíblia e fazíamos uma oração. Isso por 3 dias. E ao terceiro dia, o esposo da pastora, não sei se é minha tia, o esposo da pastora que é da igreja, ele falou que em 10 dias, a partir daquele dia, em 10 dias, Deus ia me dar uma resposta. E era para me fazer uma nova ultrassom que ia vir a resposta. E aí, lembrando, a minha filha, ela já estava com 3% do percentil calculado da gestação.
E aí, ao passar dos 10 dias, eu já estava ali com 38 semanas e pouquinho. Eu fiz a ultrassom e, para a glória de Deus, a minha bebê, que estava com 3% do percentil, tinha subido para 23% do percentil. Então, ela estava fora de perigo, né? Então, em cálculos, ela tinha ganhado nesses 10 dias 500 gramas e crescido 11 centímetros. Eu lembro muito disso. E aí eu lembro de chorar muito, ligar para a pastora, ligar para minha tia e falar: Deus respondeu a oração, e ficar muito, muito feliz. E graças a Deus eu consegui levar a gestação até as 40 semanas. Até as 40 semanas. Só que aí já entrou nisso, nas 40 semanas, já mais um desejo meu. A minha primeira gestação foi cesárea e foi feita intervenção por conta da pré-eclâmpsia. Essa segunda gestação, eu queria tentar o normal. Só que os médicos da minha cidade, eles falavam que eles não podiam induzir o meu parto. Tinha que ser natural. Só que eu sabia que o meu corpo levava a gestação muito longe, porque a minha primeira filha foi até 40 semanas e não foi parto natural, né? Não senti dor nem nada. E essa gestação provavelmente seria da mesma maneira. Mas o que aconteceu? Quando eu já estava ali com 40 semanas, indo todos os dias praticamente no hospital para ser avaliada, a minha bebê não, na verdade a minha barriga entrou em contração. E não eram pródromos, né, que a gente fala, porque eu não sentia dores nem nada. Mas a minha barriga começou a entrar em contração que a cada 2 minutos eu tinha uma contração. Minha barriga se entortava todinha a cada 2 minutos. Então, eu estava tendo ali 5 contrações em 10 minutos. Então, quando acontece isso, né, a barriga estava contraindo 5 vezes a cada 10 minutos. E quando acontece isso, é porque você já está com 10 centímetros de dilatação. Só que eu não estava com dores nem nada. E aí, o médico resolveu me internar por conta disso. Né? Eu já estava ali com 40 semanas e pouquinho. O médico resolveu me internar para acompanhar toda essa situação. E no quarto que eu estava, tinha uma enfermeira que não estava em exercício. Ela estava ali para também ter a bebê dela. E ela falou para mim: olha, toma cuidado com isso, tá? Seu bebê pode entrar em sofrimento na sua barriga, então é importante você conversar com a médica para você não deixar passar, tá? Faz sua cesárea, eu sei que você quer normal, mas você não pode esperar, seu bebê aí tá contraindo aí na sua barriga, você precisa tomar uma decisão. E aí eu fui, conversei com a médica, inclusive era uma médica plantonista, e aí conversei com ela, falei que eu tava preocupada, que minha barriga tava em contração, já muitas contrações, toda hora ela estava contraindo, endurecendo, e eu estava com medo da minha bebê entrar em sofrimento e tudo. E aí nós entramos num comum acordo de fazer a cesárea. Então, o meu segundo parto também foi cesárea, não foi, graças a Deus, por conta de pré-eclâmpsia nem nada, não foi por conta de problemas de saúde. A minha bebê houve esse milagre, para a glória de Deus, mas foi porque meu corpo entrou em trabalho, né? Em contração, não dilatei nenhum centímetro, foi feito toque, não dilatei nenhum centímetro, mas aí eu acabei optando pela cesárea novamente por conta disso, que minha barriga estava contraindo, né, e eu não tinha nenhuma dilatação e provavelmente eu não teria. E como eles não iriam induzir, o hospital da minha cidade não iria induzir o parto, então eu não decidi esperar e quis logo fazer a cesárea. Quando você já está com 40 semanas, você pode optar por isso, né? E aí, foi isso que aconteceu, para a glória de Deus. Houve um milagre muito grande na minha vida e eu vejo o cuidado de Deus em tudo, até nisso. Então, eu gostaria de contar isso sobre o meu segundo parto, né? Que foi cesárea, para a glória de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E agora eu vou contar sobre o meu primeiro parto no outro vídeo.